número 29 do Ciclo de Luz, que se chama Compreensão. Allan Kardec intitulou, né, esse trecho da Carta de Paulo com esse subtítulo, Necessidade da Caridade segundo Paulo. Aquela carta em que Paulo, né, diz assim, ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. O trecho assim, dos mais conhecidos, dos mais famosos que tem, né? Esse que vem agora. A caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é injubilosa, não é temerária, nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade permanecem, mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. O texto é baseado nesse trechinho inicial dela, quando fala, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Dá a impressão que Emmanuel vai assim comentar sobre caridade. Não é verdade. Ele nos surpreende. E ele faz um texto parecido com esse do Paulo. A estrutura textual aqui que o Emmanuel, né, organiza, elabora, constrói, né, a redação dele, ela é assim quase que calcada no texto que o Paulo fez. Só que no lugar de caridade, ele vai enfatizar a necessidade de compreensão. Então ele vai assim, exaltar o valor da compreensão no mesmo contexto da caridade. Então o texto é muito bonito, assim como o do Paulo, é um texto assim, admirável e que traz para nós umas reflexões muito importantes, né, a respeito da caridade, que tem como base a compreensão. Então ele começa aqui, parafraseando o apóstolo Paulo, ser-nos-á lícito afirmar, ante as lutas renovadoras do dia a dia, os trechos que vêm logo abaixo. Então ele vai mostrando que ele está parafraseando. Então o tempo todo a gente lembra o texto do Paulo, porque a paráfrase, né, é uma imitação de outro texto, no qual o autor que está imitando, né, ele pode, né, fazer certas alterações, certas colocações, certas deduções, e é isso que ele faz, mas ele acompanha o mesmo pensamento do Paulo, digamos assim, e se apropria, né, principalmente da estrutura do texto do Paulo. Então ele começa, se fala nos variados idiomas do mundo, e até mesmo na linguagem do plano espiritual, a fim de comunicar-me com os irmãos da terra, e não tiver compreensão dos meus semelhantes, serei qual gongo que soa vazio, ou qual martelo que bate inutilmente. Então, ele se propõe aqui, né, que se a pessoa sabe muito, sabe falar muitos idiomas, inclusive a linguagem mais apropriada, né, a comunicação com o plano espiritual, mas se essa pessoa não tem compreensão do semelhante, olha, do próximo, das pessoas que estão à nossa volta, mais próximas, mais longe, né? Se a gente não tiver a compreensão do ser humano que está assim, ao alcance do nosso olhar,
gente se torna-se um gongo que soa vazio. Não sei se vocês sabem, mas o gongo é um instrumento, né, sonoro, de percussão, que ele é muito utilizado assim, em reuniões muito formais, principalmente no Oriente, em que eles marcam o tempo, marcam o início de cerimônia, encerramento de cerimônia, com o batismo do gongo. O gongo tem aquela função importante, formal, né? Então ele compara, né? A pessoa que não tem compreensão com o próximo, mesmo que ela saiba muito, é como se ela fosse um gongo sem finalidade, que não estivesse fazendo nada, só soando. Se cobrir-me de dons espirituais, adquirir fé, a ponto de transplantar montanhas e não tiver compreensão das necessidades do próximo, nada sou. Então observe que não adianta que, segundo Emmanuel, a pessoa ter assim, uma fé vigorosa, ela tem muitos dons espirituais, nós sabemos que dons espirituais são algumas mediunidades, né? Mas se ela não tem compreensão com o próximo, de nada adianta. E se vier distribuir todos os bens que a casa possua, a benefício dos companheiros em dificuldades maiores que as nossas, ou entregar-me fogueira em louvor de minhas próprias convicções, e não demonstrar compreensão em auxílio dos que me cercam, isso de nada me aproveitaria. Olha onde chega a necessidade de compreender o próximo, como é importante essa questão tão delicada de ter aquele olhar, aquela atitude de compreensão diante do semelhante. A compreensão é tolerante, prestimosa, não sente inveja, não se precipita e não se ensoberbece em coisa alguma, não se desvaira em ambição, não se apaixona pelos interesses próprios, não se irrita nem suspeita mal, tudo suporta, crê no bem, espera o melhor e sofre sem reclamar. Que desafio, é? Não se regozija com a injustiça, e sim procura ser útil em espírito e verdade. Olha como ele definiu a compreensão nesse trecho do texto tão importante, mostrando assim o valor enorme da compreensão, as características da compreensão. Para alguém dizer assim, eu sou compreensivo, olha quanto nós temos que adquirir, né, de atitude, de pensamento, de, vamos dizer, de filosofia de vida para a gente chegar a um nível desse em torno da compreensão. E por que, né, que ele coloca essa compreensão nesse nível? A justificativa está no final aqui, ó. De todas as virtudes permanecem por maiores, o que Paulo diz, a fé, a esperança e a caridade. E a caridade, evidentemente, é a maior de todas. Entretanto, urge observar que, se fora da caridade não há salvação, sem compreensão, a caridade falha sempre em seus propósitos, sem completar-se para ninguém. Então, ele enfatiza a importância da compreensão para que a caridade realmente se efetive de forma eficaz em favor dos semelhantes.